Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Sintonia. Quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Pampa, para Porto Alegre, região metropolitana, que através do FM 97.5 durante o final de semana, nas manhãs de sábado e domingo, nos acompanham aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana. Um grande abraço também aos nossos ouvintes lá da região centro-sul da Costa Doce. Um abraço para Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Turuçu, Mariana Pimentel, que nos acompanham nas manhãs de sábado e nas noites de quarta-feira pelo FM 97.7 da Rádio Acústica FM. Lá na fronteira, em Santana do Livramento, no FM 97.5 pela Rádio RCC, do nosso grande amigo Badra, você nos acompanha também nas manhãs de sábado. E no Vale do Taquari, para Lajeado, Teutônia, Roca Salles, Mussum, Encantado, você nos acompanha sempre nas manhãs de sábado pela Rádio A Hora. Um mix de rádio que sempre traz convidados especiais que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Meu convidado de hoje é mais do que especial. Foi deputado federal, promotor de justiça do Ministério Público, vereador e está na sua melhor fase, coordenando agora a pré-campanha da Juliana Brizola para o governo do estado do Rio Grande do Sul, onde as pesquisas mostram hoje a Juliana Brizola, inclusive, indo para o segundo turno com esta coligação de 8 partidos, com o Partido dos Trabalhadores junto também, com Edgar Preto de vice. Nosso convidado é Vieira da Cunha, que está aqui no nosso estúdio, um estúdio num local especial aqui na PUC RS. Vieira da Cunha, seja bem-vindo ao nosso programa Sintonia. A gente está muito feliz em lhe receber por aqui, Vieira. Muito obrigado, Walter. Feliz estou eu de poder participar do teu programa com essa abrangência toda, né? Chegando aí a várias regiões importantes do nosso estado do Rio Grande do Sul. E estou à tua disposição, já dizendo aqui que eu me sinto em casa, né? Porque aqui, neste prédio, eu tive a oportunidade de estudar. Quando eu me formei no ensino médio, eu fiquei dividido entre o direito e o jornalismo. Que legal. Tão dividido que resolvi fazer vestibular para as duas faculdades. E acabei sendo aprovado direito na URGS e jornalismo aqui na PUC. Aqui na FAMEX, onde a gente está agora, no prédio 7. prédio 7 eu estudei jornalismo durante 2 anos, até que eu comecei a trabalhar. Então, fazer 2 faculdades e trabalhar ao mesmo tempo ficou inconciliável. Sim. E eu tive que fazer a minha opção. E aí eu optei por continuar e concluir o curso do Direito. E, portanto, não concluí. E agora me deu vontade de voltar a estudar aqui para... A gente entra num campus bonito como esse aqui da PUC e fica inspirado novamente. Muito né? Acolhedor, né? Claro que não tem nada a ver com a minha época, né? Porque eu estudei aqui, eu fiz vestibular em 1978. Olha então, aí. tu imagina, né? Tinha 18 anos de idade na época. E então estudei aqui em 79 e 80, né? Mais ou menos ali naqueles 2 primeiros anos ali de faculdade. Mas, quem sabe, né? Não retorno aqui para concluir o curso de jornalismo. Com certeza, estudar é sempre muito bom. E a minha vida rumou para o direito. Me formei em 1982 no direito da URGS, né? E depois, logo em seguida, em 86, fiz concurso público para o Ministério Público e acabo de me aposentar em janeiro deste ano, depois de 40 anos, né, como promotor de justiça e, mais recentemente, como procurador de Justiça Criminal, e estou aí de volta, né, às atividades político-partidárias. Vieira da Cunha, fazendo um link com a história, hoje você está no comando, na coordenação da pré-campanha ao governo do estado da Juliana Brizola, mas para os ouvintes mais jovens, eu gostaria que o senhor relembrasse, Vieira da Cunha, como era a tua convivência, como você conheceu e como era conviver com o vô da Juliana Brizola, o Leonel Brizola, essa figura tão marcante e exemplar para a política brasileira na formação de tantos jovens que admiram o Brizola. Pois eu tive esse privilégio de conviver mais de perto com ele. E a primeira vez que eu conheci Leonel Brizola, eu era estudante. Eu estava lembrando há pouco da minha época de estudante, pois eu era presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, da Faculdade de Direito da URGS, quando houve a anistia. O ano era 1979.
E eu fazia, como eu disse, né, as duas faculdades concomitantemente e presidia o centro acadêmico lá do Direito da URGS, quando voltaram do exílio aquelas lideranças políticas que nós, jovens estudantes, admirávamos, mas não conhecíamos, porque eles estavam no exílio, né? A ditadura impôs aquelas lideranças que tinham resistência ao golpe militar, aquela condenação do exílio, né? O Jango mesmo, né? O João Goulart, faleceu em 1976 na Argentina, né? Impedido de voltar, né, para o seu país. Brizola já conseguiu, em 79, com a anistia, retornar. E nós tínhamos muita curiosidade para conhecer mais de perto, né, aquelas lideranças que tinham sido perseguidas pela ditadura. E nós, estudantes, resolvemos, então, organizar um seminário intitulado Rumos da Oposição Brasileira. E convidamos para palestrar, né, aquelas lideranças que voltavam do exílio, como Leonel Brizola. E foi ali que eu conheci Brizola. Fui ali ao aeroporto Salgado Filho aguardá-lo para que ele pudesse fazer a sua palestra. Foi na Assembleia Legislativa, lotou lá o auditório da Assembleia. E tanto ele veio, me lembro que também ouvimos Luiz Carlos Prestes, que voltava do exílio, e Miguel Arraes, várias lideranças, né, foram ouvidas por nós. E quando o Leonel Brizola falou, né, eu vi que eu era um trabalhista. Eu me identifiquei com as suas ideias. Achei, assim, aqueles episódios que ele relatou, como foi o episódio da legalidade. Sim. Eu digo, mas que coragem, né, teve, né, esse homem de ir de peito aberto, conclamar a população em defesa da democracia. Para mim, foi uma das páginas da história brasileira mais lindas. Foi o episódio da legalidade, né? Quando o Leonel Brizola, usando um microfone como este que nós estamos usando aqui... Pela Rádio Guaíba. Na época da Rádio Guaíba, ele, enfim, imantou as consciências do povo brasileiro e principalmente do povo gaúcho, que resistiu heroicamente àquela tentativa de golpe que, lamentavelmente, 3 anos depois ocorreria. Mas ali, em 61... foi defendida a Constituição, a democracia, e Jango tomou posse no dia 7 de setembro daquele ano, graças àquela ousadia, àquela coragem, né, de Leonel Brizola, que mobilizou a população em defesa, né, da legalidade. Bom, e outros episódios que ele relatou, ali se criou uma grande identidade, e eu ali digo, eu sou um trabalhista. E quando terminou ali a minha gestão no centro acadêmico, eu resolvi me filiar ao PDT. Isso foi no ano de 1981. Me filiei ao Partido Democrático Trabalhista. Já em 82 concorri a vereador, não me elegi, mas fui bem votado, de modo que quando Colares se elegeu prefeito de Porto Alegre, em 1985, na primeira eleição direta, depois da retomada da democracia no país, ele chamou vários vereadores titulares para o seu secretariado e eu, suplente, assumi na Câmara, com 25 anos de idade. Prestei meu juramento como vereador de Porto Alegre. Depois, em 88, me elegeria titular. E lá, nesse período, já primeiro período, eu tive a oportunidade de fazer o discurso em homenagem aos 25 anos da legalidade como vereador de Porto Alegre, na presença de Leonel Brizola. Então, ali, eu me lembro que quando eu relatei ali trecho do discurso que ele tinha feito, né, na Rádio da Legalidade, quando o Palácio Piratini foi ameaçado de bombardeio, eu me lembro que ele se emocionou muito, que certamente ele lembrou daquele momento, que foi um momento de grande tensão, quando o senhor João Carlos Guaranha, que era um radioamador, ele intercepta um telegrama do então ministro da Guerra, dirigido aqui ao comando do Terceiro Exército, que era assim que se chamava o Comando do Sul na época, e dando ordem de bombardeio do palácio. E aquele foi um episódio muito tenso. E Leonel Brizola, quando tomou conhecimento daquilo, ao invés de evacuar o palácio, ou de, né, fugir, ou de se abrigar, não, ele convoca a rede da legalidade e convoca a resistência. E ele diz mais ou menos assim, decolhem os jatos, joguem as bombas que vocês compraram às custas da miséria e do sacrifício do povo brasileiro. Eu daqui não sairei, daqui não me retirarei. Daqui ficarei até o fim, porque é melhor a morte do que a vida sem honra. E quando eu lembrei desse discurso dele, lendo nas suas palavras exatas, eu me lembro que os olhos dele, né, se encheram de lágrima. E ali eu assim, confirmei
já que eu estava diante de um grande líder e que ele seria a minha liderança, como de fato é. Tanto é que o meu primeiro e único partido, a vida toda, me filiei, como eu disse, em 1981, nós estamos agora em 2026, né? E é o meu primeiro e único partido. Eu sou um trabalhista, me identifico muito com os seus ideais e por isso que atendi o convite do meu presidente estadual do PDT, Romildo Bolzan Júnior, para comandar, para coordenar a pré-campanha da candidata Juliana Brizola, com quem eu também convivi desde que ela veio do Rio de Janeiro aqui para Porto Alegre. Ela foi trabalhar no meu gabinete, eu já era deputado estadual, e eu tive esse privilégio de tê-la, né, como um componente da minha assessoria naquela época. E depois se passaram os anos, eu fui 3 mandatos de deputado estadual, e um outro grande momento que eu vivi com o Leonel Brizola foi quando eu tomei posse como presidente da Assembleia Legislativa. Sim. O ano era de 2004. E eu tomei posse e fiz um discurso, e no meu discurso fiz questão de homenageá-lo, e foi outro grande momento em que o plenário da Assembleia Legislativa, lotado, aplaudiu o Leonel Brizola de pé, né, porque eu fiz aquela homenagem merecida a ele naquele janeiro do ano de 2004, quando eu assumi como presidente do Parlamento Gaúcho. E a última vez que o Leonel Brizola pisou em Porto Alegre, eu tive essa honra dele ter participado do meu aniversário, de um churrasco comemorativo aos meus 44 anos de idade. Eu completei no dia 31 de março de 2004, 44 anos. E era os 40 anos do golpe militar. Sim. E eu digo, não, eu tenho que convidar, eu era presidente da Assembleia, vou convidar o governador Brizola para dar um depoimento do que foi o golpe militar, como foi. Não, a legalidade ele tinha conseguido resistir, mas em 64 veio o golpe. Aconteceu. Então, o que houve? Que em 61 houve a resistência, em 64 não. E ele deu um belíssimo depoimento, está nos anais da Assembleia. Foram mais de 2 horas, sabe que Leonel Brizola gostava de falar, né? Exatamente. Foram mais de 2 horas de depoimento que ele contou situações que eram até então desconhecidas, inéditas, né? Um depoimento histórico que ele deu na Assembleia por ocasião dos 40 anos do golpe militar, e dali se dirigiu à minha casa para comer um churrasco comemorativo aos meus 44 anos de idade. Então foram episódios assim muito, para mim, ricos. Depois eu estive com ele mais uma vez em Taquara, na Câmara Municipal de Taquara, onde ele recebeu o título de cidadão do município, e foi a última vez que ele pisou no Rio Grande do Sul, porque aquilo era Páscoa Sim. de 2004, era abril, e ele viria a falecer em junho do mesmo ano. Então foi uma convivência assim, realmente muito próxima. Ele, quando vinha no Rio Grande do Sul, sempre me telefonava antes. Vieira, como é que está aí a temperatura? Para saber se tinha que trazer roupa. Que tipo de casaco ele tinha que trazer. Então, era realmente uma relação muito próxima, da qual eu me orgulho muito. Aprendi muito com ele, né? Porque Leonel Brizola é uma dessas figuras da história, né? Com certeza. E, aliás, uma das leis que eu mais me orgulho como deputado federal foi a que declarou Leonel Brizola herói da pátria. É uma lei federal de minha autoria que faz com que Leonel Brizola esteja hoje no panteão, lá em Brasília, dos heróis da pátria, ao lado do seu líder Getúlio Vargas, Tiradentes, né, e tantos outros vultos, né, que fizeram história aqui no nosso país. Os ideais do Brizola, principalmente no que se refere à busca pelo desenvolvimento através da educação, seguem vivos e atuais, né, Vieira? E isso agora a gente começa a ver de forma mais presente na pré-campanha da Juliana Brizola, entremular novamente essa bandeira da educação de uma maneira mais forte, mais consistente. Essa observação que tu fazes, Voltaire, faz voltar aquela afirmação, né, de que Brizola era um homem diferenciado, era um homem que via muito à frente, enxergava muito à frente do seu tempo. Tanto é que ele concebeu, com a parceria de outros 2 grandes gênios, Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer, a escola de tempo integral, que hoje, felizmente, é uma política de Estado, né? Porque está na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está no Plano Nacional da Educação, o ensino em tempo integral. Mas ele enxergou isso muito antes, lá em 1982, quando ele se elegeu governador do Rio de Janeiro, depois veio a se reeleger em 1990 no primeiro turno.
E eu gosto de ver que tem gente até hoje que diz que Brizola fez um péssimo governo no Rio. Olha, se tivesse feito um péssimo governo do Rio, ele não teria voltado. Foi 2 vezes governador de estado e ainda eleito no primeiro turno em 1990, no seu segundo mandato. Sinal que ele fez realmente um grande governo. E fez. Quando dizem, não, o tráfico tomou conta, mentira. Os índices mostram, né, que houve uma política de segurança pública que reduziu os índices de criminalidade no seu período em que ele foi governador. O que ele não aceitava, e por isso houve uma campanha contra ele, é que a polícia agisse de maneira violenta, né, em desrespeito aos direitos humanos. Isso sim, mas isso qualquer humanista, né, qualquer pessoa, né, que respeita os direitos humanos, age da mesma forma. Não é porque é um barraco que a polícia vai entrar, né, tirando, né? Enfim, de maneira arbitrária e violenta, tratando quem mora na periferia de uma maneira e não é o mesmo tratamento quando se depara com alguém da classe média ou da classe mais abastada. Então, o que Leonel Brizola fez foi no sentido de fazer com que a polícia respeitasse, né, os direitos humanos. Isso é uma obrigação da polícia em qualquer parte do mundo, em qualquer sociedade civilizada. Isso não tem nada a ver com o combate, né, ao crime organizado, que foi feito naquela época no Rio de Janeiro, inclusive de maneira exemplar. Então, foram episódios em que eu aprendi muito com ele, né, foram momentos assim de intensa aprendizagem, e nós temos muito, né? E tu colocaste aqui nas novas gerações, as novas gerações têm muito a aprender, né, com lideranças como ele, que sempre fizeram política de forma coerente, né, sempre fizeram da política um instrumento de melhoria da qualidade de vida do nosso povo, da dignidade às pessoas, né, notadamente aquelas que precisam mais do Estado, aquelas mais humildes, né? Então, essa sempre foi a marca do Brizola. Quando ele governou o Rio Grande do Sul, ele construiu 6.300 escolas. Imagina. E ele gostava de me dizer, sabe o quê, Voltaire? Vieira, eu quero me inscrever no Guinness Book, ele dizia. Sim. No livro dos recordes. Porque eu duvido que um governador, que um governante no mundo tenha construído tantas escolas como eu construí no Rio Grande do Sul em apenas 4 anos de governo. E estão aí os registros oficiais que mostram que ele construiu 6.302 escolas quando governou o Rio Grande do Sul. Isso durante muito tempo, o Rio Grande do Sul foi o estado com melhor qualidade de vida do país, e isso se deveu, em grande parte, àquela semente que Leonel Brizola plantou aqui no estado no final da década de 50, início da década de 60, que foi o maior plano de alfabetização que já se fez no estado do Rio Grande do Sul. Até hoje, na Juliana, sua neta, onde ela vai, as pessoas vêm dizer, olha, eu estudei numa Brizoleta, que foi como as escolinhas do Brizola foram carinhosamente apelidadas, né, pelo povo gaúcho, as Brizoletas. Espalhou escolas aí, Rio Grande afora. E as pessoas tiveram a oportunidade de estudar. E só tem oportunidade na vida, só tem uma vida digna, só vou ter um bom salário, uma boa oportunidade de trabalho, se eu tive a chance, né, de estudar. E essa chance, Leonel Brizola, então, alcançou, né, a milhares de famílias que estariam condenadas à marginalização social se não fosse aquele plano educacional formidável que Leonel Brizola fez no final da década de 50 e início da década de 60, quando governou o Rio Grande do Sul. E depois no Rio de Janeiro, os CIEPs, né? Sim. Que nós falávamos há pouco. Foram 500 CIEPs. Imagina, 500 escolas de tempo integral. 1.000 e poucos alunos em cada uma. Quer dizer, quantos alunos? Mais de 500 mil. Com certeza. Mais de 500 mil de jovens, certamente pobres, porque Leonel Brizola construiu essas escolas para implantá-las naqueles bolsões de miséria, para resgatar socialmente aquelas crianças, tirá-las do caminho do crime, né, do tráfico, das drogas, e dar dignidade, né, a essas crianças e a esses jovens, dar oportunidade de trabalho, dar um futuro promissor, né, para essas gerações. Então, por isso que eu admiro, né, tanto Leonel Brizola, e por isso que ele segue sempre sendo, né, a minha referência. Como diz a Juliana, né, que é pré-candidata a governadora agora, ela diz assim, dizem que eu vivo na sombra do Brizola, né, que eu sou a neta do Brizola, que eu vivo... Não, eu vivo à luz de Brizola, né, porque Brizola realmente é uma luz, né, que guiam todos nós, né, que queremos fazer, né, da política esse instrumento de transformação da vida das pessoas. O Brizola também era um grande defensor do fortalecimento das políticas de Estado. A gente teve recentemente, Vieira da Cunha, nesse último período da gestão
do atual governador Eduardo Leite com Gabriel Souza, a gente teve a privatização da CE, por parte da CE Equatorial, da própria Corsã, né, para a Egea, e a gente observa algumas reclamações, muitas reclamações da população. Qual é a visão hoje da pré-campanha da Juliana Brizola, sob o ponto de vista desses instrumentos estatais que garantem direitos fundamentais como o saneamento, a distribuição de água e energia? Ontem ainda, quando eu chegava na casa da minha mãe, que vai completar agora 90 anos, que mora pertinho aqui da PUC, na Cristiano Fischer, ela que tem quase 90 anos de idade, disse: filho, não vai dar para tu me pegar hoje porque faltou luz aqui no prédio. Poxa vida. Eu digo: mãe, mas deve voltar logo. Não, filho, já faz mais de 3 horas que nós estamos aqui aguardando o retorno da luz. Aqui na Cristiano Fischer, aqui pertinho Porto Alegre, da PUC, capital dos entendeu? gaúchos. Ainda brinquei com os vizinhos quando eu cheguei ali, que não podia entrar porque o portão não funcionava. Eu digo: privatiza que melhora. É o que nos vendem, né? Privatiza que melhora. Não. Olha, privatizar, o fato de ser privado ou ser público não quer dizer que seja eficiente ou ineficiente. Eu fui presidente da CE no governo Colares, jovem, né? E eu me orgulho muito do trabalho que nós fizemos. Vamos lá no balanço da CE, em 1994, quando nós deixamos o governo. Lucro. Não que a estatal tenha que dar lucro, mas deu lucro naquela época, porque nós fizemos uma gestão austera, uma gestão, modéstia à parte, competente, que reequilibrou a empresa. A empresa era pública e deu resultado. E a empresa privada também pode dar resultado. Então não se trata de ser público ou ser privado, se trata de ser eficiente ou ineficiente. E uma empresa pública pode e deve ser eficiente. Nós provamos isso no governo Colares. Tanto é que depois veio para o Estado bilhões, né, de reais, numa ação que nós, na época, né, propusemos contra a União, que deu ao Rio Grande do Sul ganho de causa. E nós fomos recuperar depois bilhões para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu só estou dizendo isso para dizer o seguinte, que nós não somos assim contra, né, por ser contra. Quer dizer, não existe, não tem que existir, né, uma competição entre o público e o privado. Podem e devem conviver, cada um fazendo a sua parte. Agora, se o serviço é essencial, como é a água, né, como é a energia, ele deve estar sob o controle público. Essa é a nossa posição, né? Deve estar sob controle público. Não que a gente seja a favor de estatização, não é isso. Nós somos a favor de que os serviços estratégicos estejam, né, sob o controle do Estado, exatamente porque são serviços essenciais à população e a lógica da prestação de serviço não pode ser a obtenção do lucro. A lógica da prestação de serviço deve ser atender bem a população. É isso. Então, é isso que nos distingue, né? Nós temos essa visão. Bom, mas você vai dizer, não, então a Juliana vai estatizar se ganhar a eleição? Não tem nada disso. Ela já tem esclarecido isso, porque, claro, e usam muito isso, né, para assustar as pessoas, claro, em relação a uma coligação, são de esquerda, sim, são comunistas, como sim, o Leonel Brizola era chamado, né? São isso, são aquilo. Não é isso. Nós estamos propondo, e o nosso programa de governo está sendo construído de maneira democrática. Essa fase de pré-campanha, né, a legislação eleitoral autoriza, né, que os candidatos recolham da sociedade as suas reivindicações, as suas aspirações e promovam essas reuniões, debate com a sociedade de maneira democrática para que apresentem, junto com o registro das suas candidaturas, um programa de governo. E a pré-candidata Juliana está fazendo isso, ouvindo a sociedade. E ali estão claras as nossas propostas, né? Nós não temos nenhum preconceito em relação à iniciativa privada, pelo contrário. Nós queremos que o Estado se desenvolva, cresça economicamente, e para isso é muito importante a parceria com os setores produtivos, tanto do comércio como da indústria, a agricultura, que é o motor do nosso Estado. Num governo sob nossa responsabilidade, haverá diálogo, haverá muita parceria, né? Haverá, eu tenho certeza, um ambiente que vai fazer com que nós possamos atrair para o Rio Grande do Sul, né, investimentos que façam a gente voltar a crescer, gerar emprego e renda. Temos as nossas divergências, temos, né, com o governo que está aí, mas também temos, né, pontos de concordância. Não queremos fazer terra arrasada.
Se o povo gaúcho nos der a oportunidade, né, de governar o Estado, aquilo que está sendo feito de bom vai continuar. O que nós queremos mudar é aquilo que não está atendendo bem a população. A educação, por exemplo, que nós falamos, nós temos muitas críticas em relação à educação do Estado do Rio Grande do Sul. Não é possível que o Rio Grande do Sul continue amargando essas posições vexatórias. Qualquer foi um ranking... estado exemplo, né? Já teve o primeiro lugar no índice de desenvolvimento educacional. E agora estamos lá na rabeira, né? Com professores, inclusive, desmobilizados, desmotivados, né? Lamentavelmente, preocupa, né? tanto os professores como os servidores de escola né, estão passando por um momento muito triste, eu diria assim, indigno até, sabe? Porque houve mudanças aí do plano de carreira que fizeram com que, né, perdas se acumulassem. E não pode haver uma educação de qualidade sem o magistério, sem os profissionais da educação reconhecidos e valorizados. Esse é um compromisso, né, que nós vamos assumir com a população gaúcha, de que a educação realmente seja a prioridade das prioridades, como sempre fizeram os trabalhistas quando tiveram a oportunidade de governar. Estamos conversando com Vieira da Cunha, coordenador da pré-campanha a governo do estado de Juliana Brizola e Edgar Preto, esta coligação, esta chapa que, conforme as últimas pesquisas, mostra que já está indo para um segundo turno. Você pode nos seguir no programa Sintonia, além das emissoras de rádio, também no @voltaire.santos, no @voltaire.santos, pode mandar o seu recado de qualquer parte aí de um dos municípios das 497 cidades que temos no Rio Grande do Sul. É sempre muito bom. Você que acorda cedo, você que nos acompanha durante a noite, você que acompanha nosso programa durante a tarde, a gente sempre fica muito feliz com o seu recado para justamente proporcionar essa interação aqui conosco. Vieira da Cunha, quando o presidente Lula chama a Juliana Brizola em seu gabinete presidencial, direto do Palácio do Planalto, lá em Brasília, e afirma para a Juliana que ela seria a pré-candidata que o Partido dos Trabalhadores, o PT, tão competitivo também no estado do Rio Grande do Sul, com a maior bancada de deputados estaduais, como é que foi esse sentimento ali para o PDT, para a pré-campanha, sob o ponto de vista de, pela primeira vez, de fato, uma unificação centro-esquerda de um projeto de desenvolvimento educacional, social, já muito bem colocado e fortalecido num primeiro turno? Pouca gente acreditava, né, que se pudesse formar essa aliança nesses moldes, tendo o PDT na cabeça de chapa. Mas foi possível porque o PT, Partido dos Trabalhadores, tem um projeto prioritário, que é a reeleição do presidente Lula. Esse é o projeto prioritário do PT que acabou prevalecendo nesse processo de negociação entre os partidos. De nossa parte, o projeto prioritário do PDT é voltar a governar o Rio Grande do Sul. Então, a política é a negociação, é uma via de mão dupla. O interesse maior do PT é reeleger o presidente Lula, precisam do apoio do PDT para esse seu projeto prioritário. O PDT tem um projeto prioritário que é voltar a governar o Rio Grande do Sul. Precisamos do apoio do PT para o nosso projeto. O PT tinha um candidato próprio, Edgar Preto, com toda a legitimidade, porque é preciso lembrar que na última eleição faltaram poucos votos para que o Preto fosse... Menos de 2.000 votos, imagina, né? Cerca de 2.000. Então, era legítimo que o PT quisesse ter também a cabeça de chapa. Mas acabou prevalecendo, então, né, esse interesse maior do Partido dos Trabalhadores, que é o projeto nacional de reeleição do presidente Lula. Nós, do PDT, assumimos o compromisso de apoiar o presidente Lula no seu projeto de reeleição e o PT, então, recuou de ter a cabeça de chapa e colocou Edgar Preto, que era o seu pré-candidato a governador, como vice na chapa de Juliana Brizola. E a esse projeto se somaram outros partidos importantes, tanto é que são 8 os partidos. Está também na nominata como pré-candidata a senadora a Manuela Dávila, que hoje é do PSOL, e está na outra vaga ao Senado concorrendo Paulo Pimenta pelo Partido dos Trabalhadores. E com isso, essa chapa se conformou, né, com o PDT, com Juliana Brizola tendo a cabeça de chapa, Edgar de vice do PT na vice e nas candidaturas ao Senado, Paulo Pimenta do PT e Manuela Dávila do PSOL. Somaram-se a esses partidos, mais o PSB,
né, que é um partido também importante aqui no Estado, e mais o PV, a Rede e o Avante. Então, somam-se aí 8 partidos políticos, uma coligação bastante competitiva, que nos dá, né, uma perspectiva grande de irmos ao segundo turno e vencermos as eleições. Mas, é claro, nós estamos numa fase ainda muito inicial, nós estamos num período, como eu disse, né, de pré-campanha, e vai chegar o momento que nós vamos poder, então, segundo a lei eleitoral, nos dirigir à população gaúcha para apresentar as nossas propostas e fazer, né, o pedido do voto. Não é ainda essa fase é a chamada pré-campanha, nós estamos discutindo o programa de governo, estamos fazendo reuniões de mobilização interna, né, preparando a nossa convenção, que já está aprazada para o próximo dia 25 de julho, aqui em Porto Alegre, na Casa do Gaúcho, quando nós pretendemos não só homologar a candidatura ao governo do Estado da Juliana. Qual dia? Só repete como o dia. Também homologar a coligação, propriamente dita, e as nossas nominatas, tanto a deputado federal quanto a deputado estadual, porque é preciso lembrar que, além da eleição para governador e senador, 2 vagas, nós teremos também eleição para deputado federal e deputado estadual, além, como eu disse, da eleição presidencial. Inclusive nessa ordem do voto: deputado federal, deputado estadual, vaga 1 Senado, vaga 2 Senado, governadora e presidente da República. Isso mesmo. E a convenção, pedisse para eu confirmar, será no dia 25 de julho, sábado, das 9 às 17 horas, na Casa do Gaúcho, ali no Parque da Harmonia. Bom, o ato político vai ocorrer logo após, né, as formalidades. Nós pretendemos lotar aquele espaço, né, com milhares, né, de apoiadores, que eu tenho certeza que vão prestigiar essa grande convenção, que será uma convenção histórica. Porque é a primeira vez que nós temos, no primeiro turno, né, uma aliança com essa conformação. Bom, respeitamos os outros pré-candidatos, né, que também têm alianças bem construídas, competitivas, e vamos, então, à luta democrática, né? Vamos à disputa do eleitor, da vontade do eleitor, e que aquele que tenha a confiança da maioria da população seja o eleito ou a eleita, né, que vai ter essa grande responsabilidade de governar o Estado num momento muito difícil. Nós passamos por calamidades, né, e esse governo conseguiu atravessar esse período graças a ações importantes do governo federal, né, que veio em auxílio ao Rio Grande do Sul naquele momento difícil. Temos aí o FUNRIGS hoje, mas que tem um prazo, né, se esgotando, e nós vamos ter que encontrar saídas, né, para essa grande dificuldade, que já é histórica também, financeira, do Estado do Rio Grande do Sul. Mas formamos uma equipe técnica muito capaz, que está fornecendo à nossa pré-candidata, né, informações e um conjunto de providências que, ao longo da campanha eleitoral, vão demonstrar que, sim, o Estado do Rio Grande do Sul, apesar de todas as dificuldades, tem todas as condições para superar esse momento difícil e reencontrar o caminho do desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, né? Fazer com que a roda da economia volte a girar. Nós temos um Estado pujante, graças a Deus. A natureza nos brindou aí com solo fértil, a agricultura continua sendo o motor principal aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Vai ter, de parte de um governo sob nossa responsabilidade, todo o apoio, não só a agricultura, como a indústria, comércio, serviço, enfim, setores produtivos como um todo, para que a gente possa voltar a crescer e se desenvolver. Nós estamos conversando com Vieira da Cunha, ele é o coordenador da pré-campanha ao governo do Estado de Juliana Brizola e Edgar Preto. As pesquisas que mostram que esta dupla hoje estaria no segundo turno já das eleições, conforme os principais institutos divulgaram amplamente na imprensa. Vieira da Cunha, você tem a experiência de já ter sido deputado federal, com seu mandato em Brasília, e eu queria te perguntar se da época que o senhor foi deputado federal para agora mudou muito, porque muitos especialistas alegam um excesso de poder da Câmara dos Deputados, inclusive muitas vezes atrapalhando o executivo, e inclusive com a dificuldade de novos nomes surgirem a deputado federal pela quantidade de emendas, pelo grande poderio econômico que hoje tem um deputado
deputado federal em colocar emendas nos municípios com uma grande estrutura. Mudou muito da sua época para cá, de 2026? Eu te diria que não que tenha mudado, porque o sistema sempre foi esse, né? Na minha época também, eu me elegi pela primeira vez deputado federal em 2006 e me reelegi em 2010. E na minha época também havia emendas parlamentares, mas não nesse volume, tá? Não nesse volume de recursos. Quer dizer, ano a ano, o orçamento da União vai ficando mais robusto no que diz respeito a essa fatia destinada aos parlamentares indicar, né, as obras nas suas respectivas bases eleitorais. E eu sou um crítico a esse sistema, né? Penso que realmente nós deveríamos dar um fim, né, a esse sistema, porque não é papel, né, do deputado federal, nem do senador, não é papel dos parlamentares, nem dos deputados estaduais, nem do vereador no âmbito municipal, né, executar obras, destinar recursos para as obras. É papel, sim, discutir o orçamento, votar o orçamento. Legislar. Ali, sim, definir em conjunto com o executivo as prioridades, as fatias orçamentárias. Agora, a quem compete executar as obras e, portanto, alocar recursos para isso é o executivo, né? O legislativo, como tu bem disseste há pouco, legisla, fiscaliza. O judiciário julga. É assim o regime democrático. Cada poder, né, com as suas competências e responsabilidades. Mas como nós vivemos num sistema democrático com algumas distorções, no meu entendimento, essa é uma das grandes distorções da atualidade, né, da nossa democracia. É conferir para o Congresso Nacional, né, esse poder de avançar no orçamento que faz parte daquela situação que existe de relação do Executivo com o Legislativo. É preciso lembrar que nós já tivemos impeachment, né, no Brasil, e que o processo de impeachment ele é muito delicado, sim, porque é um julgamento político. Então, o presidente da República que não tiver apoio, como não teve a presidente Dilma naquele período, da maioria da Câmara dos Deputados, acaba, né, sendo alguém fragilizado politicamente, e essa fragilização pode chegar até o ponto do afastamento, como ocorreu naquele episódio. Então, o presidente que está lá, e atualmente é o presidente Lula, ele tem se utilizado, né, desses instrumentos que o próprio sistema atualmente, como ele está concebido, fornece, para fazer com que haja, né, essa relação, né, digamos, de reciprocidade política entre o Executivo e o Legislativo. Tu imagina, Voltaire, tu que tem experiência também de convivência em Brasília, se o presidente da República acabasse com as emendas parlamentares, o que tu acha que ia ocorrer? Imagina. Tu como jornalista, olha, atento que é, o que ocorreria? Uma grande crise institucional e algum motivo para pedir impeachment já com ampla maioria, inclusive dos partidos da base. Já iam identificar uma pedalada fiscal com certeza, com certeza. A mínima crise já viraria um furacão. Para justificar, né, com certeza, um afastamento do presidente. Então, isso tem que ser enfrentado, né, em algum momento, porque não é o Lula. Qualquer pessoa que estiver lá, o Bolsonaro fez a mesma coisa, entendeu? Trabalhou com emendas também. Sim. E quem estiver lá, seja quem for, vai ter que trabalhar, a menos que, né, se, né, refunde, né, essas bases das relações políticas entre o Executivo e o Legislativo. E isso um dia vai ter que acontecer, porque é uma distorção que tem que ter um fim. Algum dia tem que terminar. Fim da jornada 6x1. Luta pelo trabalhador ter um dia a mais para ficar com a família, ou até para ver algum outro tipo de trabalho, enfim, para desenvolver outra atividade. Qual é o teu posicionamento, Vieira da Cunha? Plenamente favorável, e tanto é que essa matéria foi aprovada, né, com relativa facilidade, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, porque há um consenso hoje, né, de que realmente o trabalhador, né, precisa ter mais tempo, né, convive com a sua família, para o lazer. Isso, inclusive, está comprovado. Outros países já desenvolvem, que aumenta, inclusive, a produtividade. A inspiração, a criatividade. Né? Então, ao contrário do que alguns dizem, equivocadamente, a meu juízo, né, com todo respeito a quem tem posição contrária, mas não vai gerar impacto negativo para a nossa economia, muito antes pelo contrário.
Tá? Vai ser uma medida que eu tenho certeza que vai ser muito benéfica, não só para os trabalhadores, que é inquestionável, né? E suas famílias, mas também para a própria economia como um todo. Vieira da Cunha, em que momento dentro da tua trajetória política como vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, com tantas eleições, secretário de Educação, posicionamentos estratégicos que definiram o rumo da população e do Estado, em que momento o Vieira da Cunha tem tempo de passar num concurso do Ministério Público e se tornar promotor de justiça? Gostaria que tu falasse um pouco desse episódio. Talvez não seja de tanto domínio público, porque a população e o ouvinte se acostumou a ver o Vieira ocupando espaços públicos, né? Ocupando espaços que a política e democraticamente eleito ocupava. Mas também tem esse período do Ministério Público, de ser promotor de justiça também, que é um período que certamente honra muito tua família e os gaúchos também, né, Vieira? Até hoje, onde eu passo, onde eu vou, é deputado para cá, deputado para lá. Exatamente. Todo mundo me chama de deputado. Porque realmente foram 20 anos consecutivos. Imagina. Foram 3 mandatos de deputado estadual, mais 2 de federal. Então ficou muito marcado, assim, o carimbo em mim de deputado, né? Que, aliás, me honra muito. Mas eu nunca quis depender da política. Nunca quis me transformar num político profissional, sabe? Sim. Alguém que dependesse daquele salário, daquele Sim. subsídio, melhor dizendo. E então, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na advocacia privada, no primeiro momento. Fundamos o Romildo Bolzan Júnior e eu, que é meu cunhado. Sim. Nós refundamos um escritório de advocacia lá em Osório, né? Que era do seu pai, do meu falecido sogro, Romildo Bolzan. E refundamos aquele escritório ainda quando éramos estagiários de direito. E comecei ali a minha vida profissional junto com o Romildo, meu parceiro, meu irmão, cunhado e amigo. Mas eu, pelo meu temperamento, pela minha personalidade, sempre quis ter estabilidade, sabe? Não só para mim, mas pensando também na minha família, no futuro da minha esposa, dos meus filhos. E eu resolvi fazer concurso público para isso, para conquistar essa estabilidade. E me preparei, fiz a escola do Ministério Público, a Fundação Escola Superior do Ministério Público, foi uma das primeiras turmas da escola, foi a minha, e até que fui aprovado no ano de 1986. Tomei posse como promotor de justiça no dia 1º de julho de 1986. E exerci em primeiro grau, como promotor de justiça, a minha carreira por breves períodos. Pois é porque curioso, sempre foi atravessada por vinha uma mandatos eleição, eletivos. E vinha uma eleição e o convite. E a Constituição, ela tem uma cláusula, né, que garante, né, o teu afastamento para o exercício de mandato eletivo sem prejuízo da tua carreira. Isso é muito bom, não é só para promotor, não, é para todo servidor público. Para não desestimular as pessoas, né? Porque se tu tem prejuízo na tua carreira, tu acaba não te candidatando, né? Claro. Vai exercer um mandato para ter prejuízo funcional, ninguém ia querer. Então tem uma cláusula expressa na Constituição, desde a Constituição de 88, que garante isso, né? Que o teu período de exercício de mandato eletivo conta para a tua carreira para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento. Mas por antiguidade, sim. Então, durante todo esse período de exercício de mandato, eu fui sendo promovido por antiguidade na minha carreira. Então, não fiquei marcando passo na minha carreira. E quando eu saí da Secretaria da Educação, isso foi em 2016, tu vê, já faz 10 anos, que loucura, né? Agora, dando essa entrevista, eu me dou conta. Nós estamos em 2026, já faz 10 anos que eu saí. Eu retornei à minha carreira já no 2º grau, que eu havia sido promovido já para procurador de justiça. E fiquei, então, os últimos 10 anos trabalhando como procurador de justiça junto à 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Uma Câmara bem difícil ali. Sim. Nós tratávamos de violência doméstica, tráfico de drogas, homicídio, né, feminicídio. Então, foi um grande desafio profissional e durante os últimos 10 anos eu trabalhei ali. E até que resolvi, então, me aposentar com 40 anos já de carreira, né? Eu resolvi me aposentar porque recebi esse chamado, como nós dissemos no início da nossa entrevista, do presidente estadual, Romildo Bolzan Júnior, e do presidente nacional, Carlos Lupe, que me convidaram para ser o coordenador geral da campanha do PDT nas eleições deste ano. E como a política é muito forte, né? É uma cachaça brava, como a gente diz, né? Eu resolvi aceitar esse convite
embora eu tivesse ainda mais 10 anos de vida ativa no Ministério Público, que a compulsória só se dá aos 75 anos, né? Eu resolvi sair, né, aos 65, né? E 10 anos antes, para poder me voltar à atividade política, porque como procurador de justiça, eu tinha impedimento. Embora eu continuasse, e sempre fui filiado ao PDT e continuasse filiado, porque a minha filiação é anterior à vedação, que veio com a Constituição de 88, e eu me filiei, como eu disse já na nossa entrevista, em 1981, eu tinha o direito adquirido à filiação, e nunca me desfiliei. Mas enquanto eu estive no exercício da função de membro do Ministério Público, eu tinha impedimento, né, de participar de qualquer atividade político-partidária. Né? Então, isso me colocava uma espécie assim, como embora eu me sinta muito vocacionado para o Ministério Público e nunca me arrependi da minha carreira, muito antes, pelo contrário, me orgulho, né, de ser promotor de justiça, ter sido promotor, ter sido procurador de justiça, eu me sentia assim numa espécie de camisa de força, sem poder participar. Até nós falávamos há pouco do programa do Paulo Sérgio Pinto, né, do Pampa Debates, que eu participava, né, com uma certa frequência quando era parlamentar. Paulo Sérgio Pinto, que é o culpado desse programa aqui. Ele que lá em Brasília, ele ia para Brasília, não, tem que ter um programa na Rádio Pampa com os convidados, que a gente que fala com a Rádio Pampa, sábado e domingo pela manhã, bem cedinho, Olivia. Meu amigo e conterrâneo, Paulo Sérgio Isso Pinto, mesmo. Ele brinca comigo que nós somos do Principado de Cachoeira. O Principado. Então, ele me convidava para participar ali e eu não me sentia à vontade para participar enquanto promotor de justiça. Não, há colegas que participam e não haveria problema, mas é que na minha testa está carimbado, né? Eu sou PDT. Então, como promotor, no exercício da minha atividade profissional, não me sentia à vontade para ficar defendendo ideias político-partidárias, né? Então, eu resolvi me afastar, né, e me dedicar integralmente, né, ao meu mistério de membro do Ministério Público. E foi um período assim muito, para mim, gratificante, porque trabalhei na área criminal, que é sempre a área que eu me identifiquei, me senti útil à sociedade, combatendo o crime organizado, né, lutando contra essa chaga que é o tráfico, combatendo a violência doméstica, né, e atuando em segundo grau nos casos de homicídio. Me senti muito útil. Fui reconhecido pela minha classe, porque antes de me aposentar, pouco tempo antes, fui o mais votado para o órgão de cúpula do Ministério Público, que é o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, eleito pelos meus colegas como o mais votado para membro titular do órgão de cúpula da minha instituição. Isso me honrou muito, de modo que eu me aposentei assim com um sentimento leve, sabe, com o sentimento de quem cumpriu, né, o seu dever como membro de uma instituição que eu tenho muito orgulho. Eu vou morrer, né, como procurador de justiça, como membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com muito orgulho. Mas a política, como eu disse e repito, é muito forte. Me chamou, me fez esse novo chamamento e eu resolvi aceitar e estou muito feliz, né, de voltar à militância político-partidária, agora com essa missão de ser coordenador geral da campanha majoritária do PDT aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que tem a neta do meu grande líder, Leonel Brizola, como candidata a governadora do Estado do Rio Grande do Sul, a única mulher... Isso é importante, né? A única mulher, né, candidata ao governo do Estado. Acho que isso por si só já é um grande feito, mas mais do que uma mulher, né, a Juliana, como a população vai testemunhar a hora que a campanha propriamente dita iniciar, está preparada, né, para esse grande desafio que é governar o Estado do Rio Grande do Sul. Então, fiquei muito honrado com esse convite, estou feliz, rejuvenesci. Mas é verdade. Agora, com 66 anos de idade, mas me sentindo com todo o vigor, com toda a força, né, para participar muito ativamente desse período importante, né, da história. E o papel de um coordenador, né, Vieira, é um grande executivo da coligação do partido, né? Hoje o Vieira bate ponto na sede do PDT, na Félix da Cunha, com a sua sala, recebendo prefeitos, vereadores, pré-candidatos de diversos partidos, fazendo a composição política. Trabalho é o que não falta, desafio é o que não falta, né, Vieira, nesse novo desafio, né? Sim, não, é o que não falta. Aliás, eu me aposentei dia 7 de janeiro deste ano, 2026, dia 8 de janeiro me apresentei lá na sede do partido. Eu digo, olha, estou aí à disposição, né,
qual é a minha tarefa, e já me deram, né? Já vai executivo, né? Essa missão, e estou aí tratando de me desincumbir dela da melhor forma possível. Estou muito, assim, confortável, feliz, porque ao longo de toda a minha militância política, eu construí relações, né, muito sólidas, dependendo de partido político. Claro. Tenho trânsito, graças a Deus, né? Graças a Deus tenho trânsito em todos os partidos, os mais conservadores, né, os mais progressistas, com todos tenho uma relação maravilhosa, sabe? Embora divergindo política, ideologicamente, tenho um respeito assim, pessoal muito grande e sinto que há respeito por mim. Então isso é importante, porque a gente debate, a gente discute, né, mas eu tenho certeza que todos nós queremos, né, o bem do nosso Estado, cada um com as suas ideias, cada um com os seus propósitos, mas todos querendo participar da vida política para poder colocar, né, em prática as suas ideias, né, os seus ideais, e a política acaba sendo, né, esse instrumento, pelo menos deveria ser, né, esse instrumento aí de fazer com que a vida das pessoas melhore, né? Não é possível a gente continuar convivendo com situações assim como essa questão da fila da saúde, né, Sim, Voltaire? impressionante, Dizer, né? Isso não tem cabimento, né, tia? Agora a gente aí na rua, ou ouvindo a população, como nós estamos fazendo nesse projeto Coração Gaúcho, que é exatamente escutar a população, quais são os seus reclamos, as suas reivindicações, as suas maiores preocupações, a gente vê como essa questão da saúde, né, tá pegando, sabe? Como as pessoas estão indignadas, revoltadas, né? Não é possível que uma pessoa precise de um exame, dependa do SUS e tenha que aguardar anos. Não é força de expressão, é realidade. Tem gente que tendo um exame marcado para 2030, 2031, que isso? Né? 5, 6, 7 anos depois. Quer dizer, então essa pessoa, ou ela dá um jeito e vai procurar a rede privada de saúde, ou, né, ela vai ter o seu problema ali agravado e muita gente acaba morrendo à espera de atendimento. Isso não é força de expressão, é a nossa triste e dura realidade. Então, a gente faz política para isso, para tentar mudar essas coisas que a gente acha que estão erradas, né? Tentar melhorar o atendimento das pessoas e principalmente nessas áreas mais sensíveis, como é o caso da saúde, como eu citei, segurança pública. Se, por um lado, os índices de criminalidade em geral melhoraram no Estado, isso é verdade, e como eu disse, repito, que é bom, a gente se propõe a continuar. Também é verdade que a questão dos feminicídios, por exemplo, né? é uma coisa absurda. Né? Nós estamos aí, não chegamos à metade do ano, estamos com quase 40 mulheres mortas, assassinadas. Que isso? Quer dizer, em menos de 6 meses, né? E por seus parceiros. Então, é um crime que precisa ser enfrentado, né? E precisa ser enfrentado e uma mulher, né? Eu acho que é quem tem condições, porque não é só por ser mulher, né? Porque a Juliana, aqui na PUC, né? Estamos aqui num estúdio dentro da Pontifícia Universidade Católica e a Juliana fez mestrado em Ciências Criminais aqui na PUC. Né? Então, ela está, como eu disse e repito, ela se preparou, né, para essa missão. E nós estamos recolhendo, né, da sociedade não só os reclamos, mas também as contribuições. E estamos com o coordenador-geral do programa de governo, que é o professor Paulo Burman, que foi reitor de uma das universidades mais respeitadas do Rio Grande do Sul, que é a Universidade Federal de Santa Maria. O professor Burman aceitou o nosso convite, é o coordenador-geral do programa de governo da nossa pré-candidata ao governo do Estado, da Juliana Brizola, e nós haveremos de apresentar para cada uma dessas áreas, né, não só dessas que eu citei, que são as principais, educação, saúde e segurança, mas também na questão, por exemplo, da infraestrutura do Estado, que é muito deficiente, né? A péssima situação das nossas estradas, essa questão dos pedágios, a agricultura, eu já me referi, quer dizer, nós precisamos de um plano eficiente de irrigação no Estado do Rio Grande do Sul. Não é possível que os nossos produtores continuem, né, reféns dessas condições climáticas, né? Das secas, uma hora é a seca, outra hora é uma cheia, uma inundação. O El Ninho que se avizinha também, é o Ninho, essa preocupação toda, né, que nós tenhamos aí um programa, né, de proteção, né, das nossas redes, das nossas cidades, para que não volte a ocorrer episódios
trágicos como nós vivenciamos aí nas últimas cheias. Enfim, são enormes os desafios, né? Mas eu tenho certeza, né, que vai ser uma boa oportunidade agora, né, de debate desses grandes problemas, desses grandes desafios que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a população, né, na democracia, né, na medida em que, né, os candidatos e a candidata possam expor, né, os candidatos e as candidatas possam expor os seus programas, os seus projetos, haverão de identificar aquele ou aquela que estará em melhores condições, né, de fazer essas mudanças e essas transformações que o nosso estado do Rio Grande do Sul precisa, né, para que a gente possa voltar a crescer, se desenvolver, assim um estado referência, como nós já fomos, num passado não muito distante, né? O Rio Grande do Sul era citado, por exemplo, como referência em educação, né? Como exemplo em educação, como exemplo em qualidade de vida, e lamentavelmente nos últimos anos a gente vem perdendo espaço, né, paulatinamente, e agora é a oportunidade que nós temos, que a democracia nos dá, de mudar os rumos, né? E fazer com que o Rio Grande do Sul se reencontre com a sua vocação, né, que é de ser um estado líder no contexto da Federação Brasileira. Vieira da Cunha, atual coordenador da pré-campanha da Juliana Brizola ao governo do estado, tendo na sua chapa o Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, como vice, promotor de justiça do Ministério Público aposentado, foi deputado federal, presidente da Assembleia Legislativa, vereador, e agora dentro desse desafio de uma chapa altamente competitiva, no quais as últimas pesquisas dos principais institutos colocam já praticamente no segundo turno. Muito obrigado por conversar conosco na Rádio Pampa, FM 97.5, para Porto Alegre, Litoral Norte, região metropolitana. Também com os nossos ouvintes lá da fronteira, pela RCC-FM de Livramento. Também na metade sul, na Costa Doce, para Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande, lá pela Rádio Acústica FM 97.7, e também nos nossos municípios do Vale do Taquari, como Lajeado, Taquari, Encantado, Mussum, Roca Salles, toda aquela região que nos acompanha pela Rádio A Hora. Tuas considerações finais, Vieira da Cunha, eu peço para tu deixar uma mensagem a quem vai votar pela primeira vez. A gente no começo da entrevista falava daquele jovem presidente, né, do diretório acadêmico da sua faculdade, já entrando para a vida política, conhecendo o Leonel Brizola. O que o Vieira da Cunha fala para o jovem que vai votar a primeira vez, que tem vontade de entrar na política, que vê a política como um instrumento importante, que pode sim melhorar a vida das pessoas? O que o Vieira da Cunha falaria para esse jovem que pela primeira vez vai exercer a cidadania em votar e poder, através da escolha democrática, buscar um resultado melhor para o seu estado, para o seu país? Bom, aqui fala alguém que se elegeu presidente do Grêmio Estudantil da sua escola, Colégio Anchieta de Porto Alegre, aos 15 anos de idade. E dali não se afastou mais da política. Hoje eu tenho 66, então veja que são mais de 50 anos, né, de militância política, estudantil e depois a partidária. Mas sempre acreditei na política como esse instrumento, né, de transformação social, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. O meu colégio era um colégio jesuíta, e estamos em 400 anos, né, do povoamento aqui, né, da chegada dos jesuítas aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Estamos vivenciando esse momento histórico, e ali eu recebi uma formação humanista. E nunca me conformei em viver num país com tantas desigualdades sociais. E a política é instrumento exatamente para melhorar a vida das pessoas, para transformar a nossa sociedade numa sociedade mais igualitária, né, em que não haja tantas desigualdades. E o apelo que eu faço a esse jovem é esse, né? É que ele veja a política como essa oportunidade, né, de transformar a vida das pessoas, de fazer com que nós possamos viver num país, né, mais fraterno, né, mais igualitário, que as pessoas tenham a mesma igualdade de oportunidades. E para isso nós precisamos votar, precisamos participar, né, da vida política do nosso país. E aos 16 anos, o jovem já pode tirar o seu título, né, já pode se transformar um cidadão por inteiro e participar, né, das grandes mudanças que nós precisamos fazer na nossa realidade política, né? Então esse é o recado que eu dou: não deixe de participar, né? Não deixe de votar, não deixe de fazer o seu título, de comparecer às urnas,
Porque a partir daí é que nós vamos começar a construir esse país com o qual todos nós sonhamos, eu tenho certeza, né? Um país que possa nos orgulhar, né? É esse país que todos nós vamos construir juntos num regime democrático. Democracia é o maior valor que nós temos. Exatamente. E só vamos fortalecer a democracia se o cidadão, se a cidadã participar, né? Fazer, né? Como dizia o meu grande líder, Alceu Colares, né? O voto é a tua única arma. Bota o teu voto na mão. Então vamos participar, vamos às urnas, né? E vamos fazer com que, né, aqueles governantes, aqueles representantes eleitos, né, sejam fruto da vontade democrática e soberana do nosso povo. Este foi Vieira da Cunha, atual coordenador da pré-campanha de Juliana Brizola e Edgar Preto para o governo do Estado. Foi também deputado federal, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, vereador, promotor de justiça, aposentado do nosso Ministério Público, falando aqui para as emissoras de rádio no programa Sintonia. E nós voltamos na próxima semana, sempre com convidados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Tchau!